Hoje nós vamos continuar o sermão da semana passada. Como eu havia proposto, nós estudaremos 3 parábolas escatológicas. Na semana passada nós vimos a primeira parábola, aquela parábola bem curtinha do servo fiel. E hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens, que é a parábola um pouquinho mais longa do que a anterior, mas uma parábola bem importante dentro desse contexto a qual ela está inserida. Nós somos lembrados de que essa parábola está dentro de um contexto muito amplo, da qual eu gastei bastante tempo com vocês na semana passada. Hoje eu não vou fazer isso de novo, mas é importante simplesmente voltarmos a nossa mente para o capítulo 23 e fazer um breve panorama a respeito do contexto, para que você seja situado novamente no que gerou essa parábola. A gente sabe que toda parábola ela tem um contexto gestacional. E a gente viu que o contexto gestacional dessa parábola começa lá no capítulo 23. Nós estamos no capítulo 25, ou seja, 2 capítulos para trás. Nós vimos que o contexto gestacional começa naquela discussão de Jesus com os fariseus, em todo o capítulo 23, quando ali o Senhor Jesus lança vários ais contra os fariseus e os mestres da lei. E no finalzinho disso, lá no último versículo do capítulo 23, Jesus diz a eles que a casa ficaria deserta, que a casa deles ficaria deserta e que eles não mais veriam o Senhor até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí eles estavam no templo, essa discussão acontece ali, e depois o capítulo 24 começa nos mostrando que Jesus estava saindo do templo com os seus discípulos, ou seja, caminhando para sair do templo em direção ao Monte das Oliveiras, e aí os seus discípulos começam a mostrar a ele a construção do templo. Senhor, olha que templo magnífico, olha que pedras ornamentadas. Por quê? Porque Jesus havia dito que a casa ficaria deserta e nós vimos que isso significa a destruição, a desolação do templo. Mas será mesmo que era isso que Jesus queria dizer? Talvez essa era a dúvida na mente daqueles discípulos, então nada melhor do que mostrar a Jesus o templo, vamos ver como é que ele reage. E aí Jesus afirma: em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui vai ser destruído. E nós vimos que isso de fato aconteceu no ano 70, o templo foi destruído, mas Jesus sai dali com os seus discípulos e eles vão para o Monte das Oliveiras, e 4 discípulos em particular chegam para Jesus e perguntam para ele. Os 4 discípulos, João, Pedro, Tiago e André, perguntam para Jesus o seguinte: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos. E aí nós vimos que o capítulo 24 e 25 é Jesus respondendo a essas questões. Nós vimos que uma parte bem menor, é verdade, é o Senhor Jesus dando a resposta a respeito da destruição. Mas a boa parte, a maior parte do capítulo 24 e 25 é o Senhor Jesus falando, tratando a respeito da sua segunda vinda. E aí, nós vimos também que essas 3 parábolas que estão aqui em sequência, que é, na verdade, a resposta que Jesus está dando a essas perguntas com relação ao porvir, nós percebemos que essas 3 parábolas estão dentro de um padrão, elas possuem um padrão. E nesse padrão, nós percebemos que todas as parábolas deixam muito claro que, quanto ao dia e hora, não é possível saber. Essa foi a pergunta feita: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Resposta: não é possível saber. E essa verdade vai ser ecoada nas 3 parábolas. Também nós percebemos nas 3 parábolas que elas apresentam uma distinção de classes de pessoas. E essa distinção começa no versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Nós temos um padrão, uma divisão. Esse padrão aqui, essa divisão, ela apresenta a classe de eleitos, dos salvos e os não salvos. É essa a divisão básica. Quando o Senhor Jesus voltar, num dia e hora que ninguém sabe, ele encontrará aqui na terra os seus e aqueles que não são seus. Aqueles que são seus serão levados para com ele. Por outro lado, aqueles que não são receberão o castigo, a punição eterna. E esse é o terceiro ponto, o terceiro padrão dentro das 3 parábolas. As 3 parábolas apresentam o quê? Um juízo sobre aqueles infiéis. Se você prestar atenção, as 3 parábolas, elas trazem uma ênfase naqueles que não são salvos.
A ênfase nas 3 parábolas está sendo dada neles e o juízo que virá sobre eles. E o complemento dessas parábolas, que se encontra lá no capítulo 25 ainda, no versículo 31, a qual Jesus começa a falar sobre o julgamento das nações, ali também nós temos a sentença, o juízo vindo sobre aqueles que ele chama de bode, e também traz as suas bênçãos para aqueles que são chamados de suas ovelhas, quando ele as separará por causa da sua vinda. Então nós temos essa distinção de pessoas, nós temos o juízo e nós temos a resposta. Quanto ao dia e hora, não é possível saber. O versículo 42, ele começa a nos preparar para a chegada dessas parábolas. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Porque nós não temos condições de saber a hora que o nosso Senhor vai vir, então cabe a nós vigiarmos. Nós vimos na parábola anterior, a parábola do servo fiel, que aquele servo infiel que é contrabalanceado com o servo fiel, ou seja, 2 classes distintas, como é o padrão dessas parábolas, nós vemos que o fiel fazia tudo correto, mas aquele infiel, imprudente, que é descrito como um servo mau, ele tem maldade no seu caráter, ele colocou em sua mente a seguinte ideia: meu Senhor está demorando. Mas na história que nós vimos, o Senhor veio antes do que ele esperava. Agora, na parábola das 10 virgens que nós estamos estudando hoje, a mensagem é ao contrário. Se esperava a vinda do Senhor rápido, do noivo, mas ele demorou. Isso está ressaltado no versículo 5. O noivo demorou a chegar. O que Jesus quer mostrar aos seus discípulos com essas 2 verdades que estão se contrabalanceando? Por um lado, nós temos aquele servo pressupondo na sua mente tola que o seu senhor demoraria, mas ele veio rápido. Veio antes do que ele esperava. Já na outra parábola, nós vemos o quê? O Senhor demorando a chegar. Aquele noivo representado nessa parábola se demorando, se atrasando para chegar aqui. Ou seja, por vocês não sabem o dia nem a hora. Pode ser que o Senhor venha antes do que vocês esperam. Mas, por outro lado, pode ser que o Senhor demore um pouco mais do que você está esperando. Talvez o Senhor venha mais rápido possível, ou talvez o Senhor demore dentro daquilo que você está planejando. Então você não sabe. Não é possível saber. Por isso, a mensagem dessas parábolas é: porque não dá para saber, vivam em alerta, vigiem, se preparem, estejam, portanto, preparados. Essa parábola que nós estamos estudando hoje, a parábola das 10 virgens, ela é muito popular, é uma das mais populares parábolas que Jesus contou, porém, é uma das mais mal interpretadas que você pode imaginar. Basta você dar uma checada na internet que você vai ver o tanto de abobrinha que é dito sobre isso. Por quê? Porque, como eu já ensinei vocês, eu vou repetir isso novamente, nós não devemos atribuir significado às partes das parábolas. Se você assim o fizer, você fatalmente vai errar. Então, pessoas ao longo da história, aqueles que defendem a interpretação mais alegórica, tentaram atribuir significado às partes dessas parábolas. Algumas pessoas disseram o seguinte: vamos pegar uma das partes, por exemplo. Vamos pensar no óleo aqui. Alguns disseram: o óleo representa as obras, as boas obras, então nós temos que estar preparados com boas obras. Outros disseram, e esse é mais popular, talvez você conhece: o azeite aqui, o óleo representa o Espírito Santo. Então temos que estar cheios do Espírito Santo, ainda que tudo isso seja bonito, interessante. Esses elementos não estão aqui para representar essas certas realidades. Estão aqui simplesmente para um contexto geral e apontar uma verdade central, uma verdade única. Quer ver um exemplo? Quem é o noivo nessa parábola? Quem é o noivo? É evidente que, quanto a isso, é possível ter certeza que o noivo representa Jesus. Tenho certeza que você não tem dúvida quanto a isso, porque é muito claro. É muito claro dentro do seu contexto. E a pergunta que eu faço: e a noiva? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Eu já vi alguns respondendo aí com a sua boca: e a igreja? Ok, se você disse que é a igreja, quem são as virgens prudentes? Agora o seu cérebro bugou, porque a igreja de novo. Você percebe? A noiva, ela nem aparece no contexto da parábola.
Ela nem aparece, ela é um sujeito oculto, é óbvio que está ali. Mas é um sujeito oculto por quê? Porque ela não é importante para essa verdade que Jesus quer trazer. Então, muito cuidado ao atribuir às partes das parábolas significados. Não é assim que deve ser interpretada uma parábola. E voltando àquela interpretação de que o óleo aqui representa o Espírito Santo, por causa disso, alguns chegam à conclusão que essa é uma parábola usada para defender a tola doutrina da perda da salvação. Por quê? O óleo é o Espírito Santo, pressupõe esses aí. Aquelas virgens, as 10, estavam com óleo. Eu estou simplesmente reproduzindo, tá? Então, você está dormindo aí, presta atenção, não é isso que eu estou defendendo. Então, acorda, tá? Então, aquelas virgens, todas elas, as 10, receberam óleo. Elas tinham óleo, ou seja, todas tinham o Espírito Santo, todas eram salvas. Mas 5 não vigiaram, perderam a salvação. Será que é isso mesmo que essa parábola quer nos ensinar? Será que esses detalhes apontam para isso? É evidente que não. Porque quando nós olhamos as 3 parábolas, nós percebemos que elas estão dentro desse padrão de distinção de 2 povos, de 2 classes de pessoas, dos salvos e não salvos. O Senhor Jesus diz àquelas imprudentes, no versículo 12, a verdade é que eu não as conheço. Elas são daquelas que o Senhor não as conhece. Quando nós olhamos o servo imprudente e infiel da parábola anterior, ele era um servo mau. O seu caráter era mau. E quando nós olhamos a parábola dos talentos também, nós percebemos que aquele administrador, ele simplesmente desprezou, agiu com maldade. E aí o versículo 31 começa mostrando que quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos e assentar-se ao seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai fazer o quê? Ele vai separar uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Bodes sempre são bodes. Ovelhas sempre são ovelhas. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai encontrar esse tipo de pessoas aqui na terra. Os seus eleitos e os bodes, as suas ovelhas e os bodes. É isso que está por detrás da parábola. Não tem nada a ver com doutrina de perda da salvação. E isso vai ficar bem mais claro à medida em que a gente prosseguir no nosso estudo. Então vamos lá para a parábola, vamos dar uma olhada nela. Vamos primeiro entender um pouco do contexto dessa parábola, porque não é um contexto muito comum nos nossos dias. Essa parábola ela se refere a um casamento, a uma bodas, e é bem diferente do que nós estamos acostumados. Não é assim que a gente realiza um casamento hoje, até porque aquele casamento demorava semanas, até uma semana, 15 dias. Imagine uma festança para você pagar, né? Haja dinheiro, né? Somente alguns aqui que trabalham na Steam teriam condições. A parábola diz assim: o reino dos céus será. Ela começa colocando o reino dos céus no futuro. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Certamente você já ouviu essa expressão em algum lugar, mas você não ouviu no futuro. Geralmente Jesus diz: o reino dos céus é. Aqui e em mais um outro lugar, o Senhor Jesus mostra que o reino estará no futuro. Aqui nós temos aquela famosa e velha tensão do reino. O reino já e o reino ainda não. Essa é aquela velha tensão. O reino já foi estabelecido, porém ainda não. O reino também ele é presente nesse momento e também aponta para o futuro. Mas eu quero que você, ao ler esse texto aqui, essa parábola, eu quero que você faça a mesma coisa que o Senhor Jesus queria que você tivesse em mente. Quando você lê, por exemplo, o versículo 12 que diz: a verdade é que eu não as conheço. Quando Jesus diz isso àquelas imprudentes, aquelas tolas, nécias, ele diz que não as conhece quando a porta do casamento, lá da festança, é fechada, elas não chegaram a tempo, não deu tempo de comprar o óleo. E Jesus fala: a verdade é que eu não vos conheço. Vem à sua mente algum texto semelhante a esse? Você consegue lembrar de algum texto a qual Jesus fala para alguém: a verdade é que eu não vos conheço? Certamente você está se lembrando de Mateus capítulo 7. E Mateus capítulo 7 é um texto muito familiar com o texto que nós estamos estudando na parábola. O Senhor Jesus, ele usou os mesmos elementos de Mateus capítulo 7, que está dentro do seu maior sermão, pregado dentro do livro de Mateus, para transpor para o seu segundo maior sermão dentro do Evangelho de Mateus. Então eu quero que você dê um salto, para que a gente comece desse: o reino do céu será, pois, semelhante,
para nós percebermos logo de cara que há uma grande semelhança textual com Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 29. Nós vamos perceber que as mesmas palavras, os mesmos elementos estão presentes lá. Então volte aí algumas páginas da sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 7, e aí nós vamos olhar o que é que nós encontramos ali de semelhante. Porque quando essa parábola foi contada, esse trecho, automaticamente os seus leitores, os seus ouvintes originais, eles foram remetidos para esse texto, e eu quero que você também seja. Versículo 15 diz assim, todos acharam? Só voltar algumas páginas, é o mesmo livro, tá? Cuidado com os falsos profetas. Primeiro ponto, que está em jogo aqui, cuidado com falsos profetas. Esses falsos profetas, lá na frente, eles vão dizer para o Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Falsos profetas. Então, eles vão aparecer na frente daqui a pouco. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos e devoradores. É o mesmo contexto, aquela distinção de classe. Aparenta ser uma ovelha, mas é um lobo. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode ser que alguém colha uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Aquela distinção. A distinção de pessoas, os salvos e os não salvos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui nós temos a primeira semelhança, o primeiro paralelo aqui. Nós percebemos nas 3 parábolas que há uma sentença de juízo contra aqueles infiéis, imprudentes, que estão nas 3 parábolas. Então, primeiro paralelo, preste atenção. Segundo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Quais foram as palavras daquelas imprudentes? Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Compramos o óleo, chegamos aqui, sei lá como é que elas chegaram, com óleo ou sem óleo. Mas Senhor, Senhor. E esses aqui também, naquele dia, dirão, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará aqui no futuro também, apontando para o futuro, no reino dos céus. A mesma semelhança. Nós temos aqui um parentesco literário com Mateus capítulo 25. Nós temos, entrará no futuro no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É evidente que não preciso explicar muito. Está se referindo ao dia da parousia, da volta do nosso Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? De fato, essas pessoas fizeram essas coisas. E nós vimos aqui que são falsos profetas que estavam no meio do povo, falando em nome de Deus, mas que na verdade não eram do povo de Deus. Eram lobos. E eles fizeram essas coisas no nome do Senhor. E o Senhor diz a eles, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mesma palavra que o Senhor Jesus, que aquele noivo, representando o Senhor Jesus, dirigiu àquelas virgens imprudentes. A verdade é que eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí o versículo 24, ele diz assim, seguindo aí, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Alguma semelhança com o texto que nós estamos lendo? Prudente também está lá. Aquelas virgens, as que levaram o óleo extra, são prudentes. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. A mesma palavra usada naquela parábola, que construiu a sua casa sobre areia. Está aqui esse caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, não tem nada a ver com os nossos problemas do dia a dia. Isso está apontando para aquele dia, para os problemas, para tudo aquilo que permeia a nossa vida. Quando aquele dia chegar, aqueles que são dos eleitos do Senhor permanecerão em pé,
porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Está calcada a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem nada a ver com os problemas que a gente passa aqui nessa vida. Antes é uma analogia daqueles que estarão preparados, que suportarão, por causa da graça do Senhor, a chuva, os rios, os ventos e qualquer tipo de coisa. Então nós percebemos claramente que aqui nós temos essas 5 distinções que aparecem. Nós temos o reino dos céus no futuro, Jesus falando que nunca os conhecia aqui, esses aqui no texto, mostrando para nós os prudentes e os insensatos nesse texto, mostrando que há um juízo, fogo, que cairá sobre aqueles falsos profetas e aqueles que chamam também Jesus de Senhor, Senhor, mas que na verdade não são dos seus. Com isso em mente, nós precisamos agora voltar para o capítulo 25, porque Jesus está, ao contar essa parábola, está fazendo com que você se lembre do que está rolando, do que aconteceu lá no capítulo 7, que nós acabamos de ver. Mas o reino dos céus, então, ele aparece no futuro, e o texto diz que ele será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Essas 10 virgens aqui não é para o noivo, tá? Alguns acabam defendendo essa ideia e, por não entender o contexto daquela época, alguns pensam que o noivo ele tinha 10 virgens, né? Não é muçulmano, né? A ideia não é essa. Essas virgens aqui, essas moças solteiras, elas eram uma espécie de dama de honra ou madrinhas, que eram selecionadas pela noiva para uma função muito nobre. Elas realizavam a função mais importante naquela cerimônia. Elas traziam glória para o noivo. Essa era a função. Naqueles contextos, o que acontecia? O casamento ele era feito por 3 etapas, ele era antecedido por 2 etapas. A primeira etapa era o acordo. Nesse acordo, o casal fazia votos mútuos um para o outro e para os familiares, então assim eles faziam esse voto. O segundo passo era o noivado. O noivado, para eles, para nós não, mas para eles tinha peso de casamento. Então, se um noivado se rompesse, ali caracterizava um divórcio. Você deve lembrar da história de José e Maria. Então, o noivado tinha esse peso. E o terceiro ponto, que é o último, que é o ápice de toda essa história, é as bodas. Daqui para frente, o casal passa a viver junto. Essa parábola está retratando exatamente o dia das bodas, do casamento. Só que, como é que era feito o casamento naquela época? Naquela época, diferente do que a gente está acostumado, o noivo, ele fica esperando a noiva no altar. E a noiva, padrão isso, sempre se atrasa. Então, o ápice do casamento para a nossa cultura, qual é o ápice do casamento para a nossa cultura? É quando o noivo entra, ninguém dá nem aí para o noivo. Sempre vai vestido igual um pinguim, né? Mesmo padrão. Aí entra as madrinhas, os padrinhos, nenhum glamour. Mas quando a noiva entra, o que acontece? Todos se levantam. Aí toca aquela marcha nupcial e todos ficam olhando, alguns com inveja e tal, ai que vestido feio, mas outros, nossa, que noiva linda. Mas é o ápice do casamento na nossa cultura, é a chegada da noiva. Para eles não. Para eles o ápice do casamento é quando o noivo chega. Quando ele aparecia, era aquele momento glorioso. E essas 10 damas, elas tinham uma função muito nobre: iluminar a chegada do noivo. Naquela cultura, o casamento geralmente acontecia de tardezinha para a noite, por causa do trabalho, para as pessoas que se locomoviam de longe poderem participar, e também pela beleza do glamour desse casamento. Então, o noivo, você não sabia a hora que ele ia chegar. Por quê? Porque antes de ir buscar a noiva na sua casa, a noiva ficava na sua casa, e o noivo ia na casa, em outro lugar, ou na sua própria casa, conversar com os pais da noiva para acertar questões relacionadas aos dotes e detalhes relacionados a isso, heranças e tal. E isso demorava algum tempo, porque girava uma discussão em torno disso. Às vezes não havia um acordo rápido para poder liberar o noivo. Então havia uma discussão. E aqui nessa história nós não sabemos o que aconteceu. Evidentemente é uma parábola e nós não temos detalhes. Mas algo aconteceu e aquele noivo se atrasou. E aí, quando olhamos para essa parábola, nós percebemos que o Senhor mostra uma distinção com relação a essas virgens, as 10 selecionadas. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra consigo. Mas 5 delas
não levaram óleo consigo. Mas isso era uma coisa tão óbvia, era tão assim, óbvio que é ridículo o que elas fizeram. Todo mundo sabia que para você manter uma tocha acesa, você precisaria de óleo. Os estudiosos dizem que uma tocha dessa, né, diferente de uma lamparina que você está acostumado a ver nos desenhos ou nos filmes, aqui nós estamos falando de uma tocha que era amarrado um pano apertado muito bem forte e encharcado no óleo para iluminar. Os estudiosos dizem que essa tocha durava apenas 15 minutos e ela precisava novamente ser encharcada no óleo para que aquele pano não queimasse rápido. Mas essas virgens não fizeram o óbvio, por isso elas são insensatas, não usaram o senso. É como, o exemplo não chega perto disso, mas no nosso tipo de casamento, por exemplo, o que você espera de uma madrinha no casamento? Que ela, pelo menos, vá vestida com uma roupa adequada. Vocês esperam presentes caros, eu sei, né? Mas também isso faz parte. Mas esperamos que, pelo menos, a roupa esteja adequada àquela cerimônia. O que essas aqui fizeram foi como se aquela noiva chegasse de roupa toda rasgada, de chinelo havaianas. Ou seja, não cumpriu com o mínimo esperado para aquela cerimônia, para aquele ritual. Elas não levaram óleo extras. E aí o texto nos mostra que, por isso, elas eram insensatas. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Então preste atenção no versículo 3. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Era o mínimo que se esperava. O noivo demorou a chegar. Aqui nós temos um texto chave para entendermos a mensagem dessa parábola. E o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Não tem nada de problemático aqui de dormir. As 10 dormiram porque o noivo demorou a chegar. Então, é evidente que elas todas apagaram suas tochas, né, para aguardar a chegada do noivo, porque ninguém vai dormir com tocha acesa, não vai queimar o cabelo, vai queimar o vestido. Então, elas foram dormir. E o versículo 6 nos mostra aqui a meia-noite. A NVI traduziu como a meia-noite, mas há uma possibilidade de ser no meio da noite. Aí os tradutores, eles estão com um pouco de dúvida com relação ao que realmente esse texto significa. Será que a meia-noite é o meio da noite? Ao que tudo indica, ao meio da noite, para ressaltar ainda mais a demora do noivo. Porque essa é a ideia da mensagem. Mas vamos trabalhar com meia-noite. É um horário muito tarde para um casamento, não é verdade? Esse noivo superou todas as noivas que eu conheço. Esse se atrasou e muito. Então ele chegou ao meio da noite, e quando ele estava a caminho, um dos arautos começaram a gritar o seguinte: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E aí, o versículo 7 nos diz que todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. O que elas tinham que fazer agora? Preparar, porque estavam apagadas. Então, preparar consiste em amarrar bem amarrado aquilo, porque se aquilo se solta, isso poderia prejudicar todo o glamour do noivo que estava chegando. Então elas começam a preparar, a amarrar aquilo bem amarrado, começam a encharcar, começam a acender o fogo novamente. Aí, nós percebemos o seguinte: as insensatas, versículo 8, disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. É óbvio. Se com óleo 15 minutos, sem óleo não vai durar nada, vai se apagar. Aquele pano vai ser consumido muito depressa. E aí as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Se nós compartilharmos o nosso óleo com vocês, pode ser que quando o noivo chegar, nós atrapalharemos toda a cerimônia. E o noivo não será honrado como ele merece, não será glorificado como ele merece. Então, não vão comprar. Mas qual é o problema? À meia-noite ou ao meio da noite, onde é que você vai encontrar óleo? É um problema. Não havia Combine 24 horas naquele dia, lá 7-Eleven, que vendia óleo. Problema, certamente essa era uma missão impossível. Uma missão impossível de ser realizada. Mas elas saíram para comprar óleo. Aí o texto nos mostra que ao elas saírem, o noivo chegou.
E o texto nos diz, no versículo 10, que as virgens que estavam preparadas, então preste atenção na palavra, preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. Aquelas que receberam o noivo no caminho, que iluminaram seu caminho, que dançaram na frente do noivo, até que ele chegasse à casa da noiva para receber a sua noiva, essas aqui que estavam preparadas, a elas foi dado o direito de participar do banquete nupcial. Depois que o noivo buscava a sua noiva, eles iam para um local especial, provavelmente a casa do noivo, e ali era realizado a festa nupcial, o grande banquete nupcial que durava alguns dias ou até semanas. Haja dinheiro. E o texto nos mostra o seguinte, que a porta foi fechada. Depois que as prudentes entraram com o noivo, a porta foi fechada. A porta não mais seria aberta. Foi encerrado a possibilidade de qualquer pessoa entrar aqui. E o texto nos mostra que mais tarde, não sabemos quanto tempo demorou, nem sabemos se elas conseguiram óleo ou não, mas isso pouco importa. A cerimônia já se passou e elas perderam a oportunidade de glorificar o noivo. Por quê? Porque são imprudentes, são insensatas, são tolas, nécias e outros adjetivos que você conseguir imaginar para elas. E aí elas começam a bater na porta e a clamar pelo Senhor. Senhor, Senhor, abra-nos a porta, abra para nós queremos entrar. Por favor, abra a porta, Senhor. E o versículo 12 diz que o noivo responde o seguinte: a verdade é que eu não os conheço. Eu não os conheço. Quando os professores, naquela época, eles tinham um aluno indisciplinado, um aluno que não aprendia, que era uma vergonha para aquele professor, eles usavam essa expressão para o aluno, em público: eu não vos conheço. Isso era uma palavra de desprezo. Não é de conhecimento de não saber quem é, mas você é uma vergonha. Você é uma vergonha para ser tratado como um dos meus alunos. Você não condiz com aquilo que eu tenho ensinado. É uma palavra muito dura e severa que rebaixava um aluno nessa condição. E aqui nós temos essa palavra bem dura e severa: eu não as conheço. Vocês são uma vergonha. Vocês não fizeram com o mínimo esperado. O mínimo que se esperava de uma dama, de uma madrinha, é que ela portasse em suas mãos óleo extra. O mínimo que se esperava era que essas damas, essas madrinhas, iluminassem a chegada do noivo. Mas vocês foram imprudentes. Eu não os conheço. Vocês são uma vergonha. E aí elas ficaram para o lado de fora. E aqui nós temos o juízo, que é um dos padrões que nós encontramos nas 3 parábolas. Ficaram para fora, não participaram do banquete especial junto com o noivo. É verdade que a gente sabe do que se trata essa parábola. Nós sabemos que o noivo aqui representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que as insensatas aqui representam aqueles que não são das ovelhas do Senhor, mas também sabemos que as prudentes são aquelas que são das ovelhas do Senhor. Então, o mínimo que se espera de vocês, nós que somos ovelhas do Senhor, é que sejamos prudentes, que aguardemos a vinda do Senhor com muito amor, com muita paixão. E o versículo 13 termina assim: portanto, olha o que é esperado de nós. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa é a conclusão dessa parábola, mas é aplicável também a outra parábola. Vigiem. Essa é a mensagem dessas parábolas. Vocês não sabem o dia e nem a hora. E a resposta dada àqueles discípulos: quando, Senhor? Quando é que vão acontecer essas coisas? Vocês não sabem o dia e nem a hora. Pode ser que seja rápido, ou pode ser que demore. O fato é, estejam, portanto, preparados, vigiem, porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia. E quando o Senhor voltar, quando o noivo entrar, ele vai encontrar o seu povo aqui na terra. Mas no meio desse povo, certamente ele encontrará o joio misturado com o trigo. Encontrará o bode misturado com as ovelhas. E aí ele as separará, como nós lemos no versículo 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos e assentar-se no seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. O noivo chegou.
As bodas aconteceram. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, aqueles prudentes, os seus filhos: venham benditos de meu Pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nas parábolas, o que nós vemos é uma ênfase na justiça e no juízo de Deus contra os infiéis. Mas o Senhor atesta aqui no final de tudo, depois que ele conclui essas parábolas, ele diz o seguinte, que naquele dia o rei vai falar aos que estiverem à sua direita. Há também uma palavra, há também uma menção com relação àqueles que são fiéis. Ele vai dizer aos seus fiéis: benditos de meu Pai, venham, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Não há só juízo por detrás dessas parábolas. Aquele noivo preparou um banquete para os seus filhos. E a grande questão é: será que nós somos como essas prudentes? Será que nós podemos atestar a nossa prudência, ou será que nós, com a nossa vida, com os nossos frutos, nós atestamos a nossa tolice, a nossa insanidade? Eu quero ler novamente 2 Pedro capítulo 3. Essa seria a conclusão das 3 parábolas. Eu ia concluir, meu objetivo, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Mas a minha expectativa era expor as 3 parábolas no mesmo dia e terminar com 2 Pedro capítulo 3. Mas a realidade não é a mesma, não funciona. Então, são 3 parábolas e eu quero concluir sempre as 3 parábolas com 2 Pedro capítulo 3, para que isso fique fixo na mente de vocês. Por quê? Porque Pedro está ecoando a verdade que ele aprendeu nesse dia. Pedro era um daqueles que fizeram a pergunta para o nosso Senhor, um daqueles 4 ali que estavam lá no Monte das Oliveiras. E aí ele faz essa pergunta ao Senhor, e o Senhor responde a ele através dessa história, dessas parábolas, e ele aprendeu. Nós não vamos ler tudo o capítulo 3, eu li na semana passada, mas eu quero ressaltar alguns versículos. Nós percebemos que nesse capítulo 3 aqui, de 2 Pedro, alguns estavam zombando com relação à demora da volta de Cristo, né? Alguns diziam assim, versículo 4, por exemplo: o que houve com a promessa da sua vinda? Então, eles começam a zombar, porque o Senhor estava demorando. E o Senhor reafirma a eles, Pedro reafirma a eles o seguinte: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Bom, nós estamos há 2000 anos, para nós faz bastante tempo, mas eles estavam há 2 décadas apenas da partida do nosso Senhor. Então, se você fizer um cálculo de 20 anos para 1000, né, então isso vai mostrar a você o que os discípulos, o que o apóstolo Pedro queria mostrar por detrás dessa afirmação. Nós já vimos que não é literal, ele simplesmente quer mostrar para os seus ouvintes que o Senhor é atemporal, é uma fração de segundo e ele pode voltar. Visto que tudo será assim desfeito, versículo 11, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Já que não dá para saber quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, já que temos que esperar, temos que aguardar, pode ser que venha muito rápido, pode ser que ele venha daqui a 30 segundos, mas pode ser que ele venha daqui a mais 1000 anos. Nós não sabemos. O fato é que quando ele voltar, vai ser numa fração de segundo, e como vimos, o Senhor é atemporal, e para ele vai ser muito depressa, como o texto que nós lemos aqui hoje. O Senhor vem depressa. Como é então que nós, como discípulos de Jesus, como filhos do Senhor, aqui nessa terra, como é que nós devemos esperar o Senhor? Que tipo de pessoas é necessário que sejamos enquanto o Senhor não vem, enquanto aguardamos a sua vinda? Vivam de maneira santa e piedosa. Enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor, somos exortados pelo apóstolo Pedro, pela palavra de Deus, a viver aqui nessa terra uma vida santa e piedosa. Esperando o dia de Deus, nós devemos, enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nós devemos esperar com ansiedade até mesmo, esperar com desejo. Nós vimos que o versículo 12, que termina apressando a sua vinda, na verdade, a tradução melhor, segundo a própria sugestão de outros tradutores aqui, é aguardando com ansiedade a vinda do dia de Deus. Nós temos que aguardar
com ansiedade a volta do nosso Senhor. Aguardar, pensar nessas coisas, refletir sobre essas coisas. Como eu disse na semana passada, esse é um tema muito pouco explorado nos dias de hoje. Pouco se fala sobre a vinda do nosso Senhor. Esse é um assunto praticamente esquecido e eu já expliquei por quê. Porque pessoas esperavam que ele voltasse até o ano de 2000. E ele não voltou. E aí as pessoas se frustraram. Se você não viu, depois você assiste lá no YouTube que está lá. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, que são essas coisas? O retorno do nosso Senhor, a volta dele. Empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Nós, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor, enquanto esperamos essas coisas acontecerem, a sua volta, a sua vinda, nós devemos nos empenhar para sermos encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Então nós devemos nos guardar para não sermos seduzidos, levados pelo erro dos que não têm princípios morais. E nem percam a sua firmeza e caiam. 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que é esperado de nós. É isso que a Bíblia exige de nós enquanto aguardamos a vinda do noivo. Enquanto, como prudentes, damas de honra, madrinhas, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. Nós devemos ser prudentes, ou seja, nós devemos nos preparar, estando em paz, imaculados, sendo encontrados em paz, imaculados, inculpáveis, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando cuidado para não ser levado pelo erro dos que não têm princípios morais. Nós devemos nos empenhar para ser encontrados dessa forma, nós devemos também viver uma vida santa e piedosa, aguardar com ansiedade a vinda do Senhor. É isso que é esperado de nós. Até que Ele venha, para que você seja encontrado como uma virgem prudente. Esse é o padrão esperado por nós. Mas esse padrão só é possível ser encontrado na vida dos seus eleitos. Esse não é um padrão possível de ser encontrado na vida de um ímpio. Esse padrão é exclusivo daqueles que são prudentes, daqueles que são filhos. Portanto, se nós encontrarmos dificuldades hoje em desenvolver isso que é esperado de nós, nós devemos clamar a Deus, pedir ao Senhor que nos ajude. Porque de nós mesmos, na verdade, nós não temos forças para nos encontrarmos inculpáveis, como ele diz aqui, imaculados. Nós sabemos que somos manchados pelo pecado, somos falhos, sujeitos a todo mal. Mas pela graça do nosso Senhor, pela bondade dEle, nós podemos, por Ele, nele ser apresentados diante de Deus inculpáveis. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, Ele vê o seu próprio Filho nos seus eleitos. Só por causa disso. Então é nele. E o final do versículo, por conta de tudo isso, ele diz assim: a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Se você consegue se encontrar 100% da sua vida, imaculado, inculpável, com todas essas características que é esperado em nós, não há nenhum mérito em você. É a Ele a glória para todo sempre. Amém. Porque é por causa dele que nós nos mantemos em pés firmes. Então, irmãos, a mensagem que a parábola traz para nós é a mensagem que eu concluo hoje. Portanto, porque vocês não sabem o dia nem a hora, estejam preparados. Essa é a característica de um eleito do Senhor, estar preparados. Muitos acusam o calvinismo de, porque nós cremos numa predestinação, de vivermos uma vida devassa,
Podemos cometer pecados que no final das contas nós vamos chegar lá, mas não é isso que a Bíblia espera de nós. Não é isso que o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, nos ensina. Nós, porque somos eleitos, é que vivemos essa vida em santidade. Ao contrário do que pensam alguns, a santidade não traz salvação. A santidade é um fruto da nossa salvação. Nós não somos santos para sermos salvos. Porque somos salvos é que somos santos. Essa é a diferença. Então, aos eleitos do Senhor, peço que fiquem em pé nesse momento. Aos prudentes, que fiquem em pé. E nós vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos ajude a nos manter em pé, firmes diante dEle, aguardando com ansiedade a vinda do nosso Senhor. Não tendo essa promessa como uma promessa tardia. Não cometer a tolice de pressupor que o Senhor está demorando e por isso agir de maneira equivocada. Por outro lado, também não pressupor a tolice de que você tem a certeza que Ele vai voltar nesse momento e aí você vai para os montes, abandona a sua família, abandona tudo e vive tendo essa certeza de que Ele vai voltar no dia 20 de abril do ano que vem. Não é assim que o Senhor espera que nós esperemos a sua volta, mas que antes estejamos preparados para qualquer momento. A qualquer momento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que fala ao nosso coração e obrigado porque o Senhor prometeu um dia voltar para nos buscar. Nós aqui que não merecemos ser levados pelo Senhor, mas o Senhor graciosamente nos escolheu. Nos deu essa responsabilidade, nos deu esse privilégio de sermos encontrados como ovelhas do Senhor. E naquele dia nós estaremos à tua direita, celebrando com o Senhor. Naquele dia nós estaremos nas tuas bodas, celebrando o teu casamento. Mas, Senhor, até que esse dia rompa, até que o Senhor apareça nos ares para buscar a tua igreja, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a mantermos o padrão que é esperado por cada um de nós aqui. Nós sabemos que ainda a presença do pecado está em nós, e ele tem uma influência sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, e vez ou outra nós somos encontrados como tolas, como nécias, mas eu peço ao Senhor, nos fortaleça e nos ajude a perceber nos momentos em que nós não estamos nos enquadrando na palavra, na lei que o Senhor nos deu. Senhor, nós aqui como igreja em Randa, nós clamamos ao Senhor, volta logo. Volta logo, Senhor, e venha buscar a tua igreja, porque os dias são maus. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá, nessa manhã, o privilégio e a oportunidade de refletir sobre esses assuntos esquecidos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E quando o Senhor voltar, vai ser um tempo inexplicável. Nós estamos sujeitos ao tempo, mas para o Senhor o tempo vai ser inexistente. Porque o Senhor é atemporal. E todas essas coisas, elas já aconteceram no seu plano eterno, mas ainda não aconteceu aqui para nós. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes e fiéis até que sejamos encontrados na tua vinda, ou até que sejamos mortos, levados também para junto do Senhor. Agradeço, porque a tua palavra é viva e eficaz. No nome de Jesus, amém.